Todo ser humano nasce inconstante. A Bíblia fala no livro de Jó que todo ser humano, todos eles nascidos de mulher de bem poucos dias, já são inconstantes, já são inquietos. O ser humano é assim. E se nós não tivermos apegados à palavra, apegados às coisas de Deus, nós perdemos o motivo de viver. E por que eu posso lhe garantir isso? Se você procurar em toda a história humana, na sociedade, seja ela olhando a face da Bíblia, seja olhando assim como muitas pessoas fazem grandes estudos, teólogos, né? Pessoas, filósofos, eu digo para você que você vai encontrar, às vezes, pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, pessoas que tinham tudo na vida, que talvez você possa pensar, você que passe por um período difícil na vida, você diga, por que só eu passo por isso? Eu digo que tanto aquele de classe baixa, média, pobre, você de classe alta, independente da classe, todo ser humano precisa de Deus. Todos precisam de Jesus, a base de tudo. E uma das coisas que nos faz entender, o diabo não quer que você, nem eu, nem ninguém esteja feliz. Ele não pode, de forma alguma, ser perdoado pelo que ele fez. A Bíblia chega a dizer que ele já está condenado. O Senhor disse lá em João, Jesus falou nos evangelhos, João capítulo de número 16, ele falou isso. Ele já está condenado. O príncipe deste século já foi julgado. Para ele não há volta. Então nós conseguimos compreender que se ele não tem volta, para ele não tem perdão, nós conseguimos logo entender que ele tem aquela inveja, dor de cotovelo, de saber que você, eu, todo ser humano, que por pior que tenha sido em sua vida, se consagrarem, se arrependerem, reconhecerem Jesus em sua vida, mudarem, transformarem seu caráter a ser moldado por Cristo, há o direito de alcançar a salvação. Vamos fazer assim, vamos conjecturar e vamos aqui também aprendendo com a palavra. O que fala no livro de Gênesis? O livro chamado de livro da criação. No capítulo 2, né, nós já vemos ali que já foi feito todas as coisas, o sol, a lua, separação do dia e da noite, separação do mar, da porção seca que é a terra. O Senhor fez as plantas, o Senhor fez as árvores, o Senhor fez os animais e fez o homem. E o jardim do Éden. O jardim do Éden, por sua vez, era um local onde Satanás não tinha autoridade, ele não tinha poder. E assim, por sua vez, Satanás, ele agiu persuadindo. O que é persuadir? É quando uma pessoa começa a falar demais. Ela está tentando ganhar a pessoa, iludibriar a pessoa com algo que é desejoso para o homem. E isso sempre foi assim, o diabo não tem autoridade sobre a vida de ninguém. Mas ele tornou-se o Deus deste mundo, fazendo que o homem pecasse. E o pecado abre a porta para que Satanás então derrube a grandeza do que Deus deu para você. Por quê? Porque Deus, ele nos colocou, assim como fez Adão, livre. Adão tinha direito de ser livre, ele tinha o poder de comandar todas as coisas, ele dava nome, ele vivia em paz. Ele podia entrar e sair, ele tinha coisas que Deus disse, olha, desta árvore não comerás. Só que aquela árvore parecia ser desejosa. Eu sempre falo para as pessoas, o pecado, como dizem Provérbios, ele é doce como o mel. O pecado não é ruim, o erro não é ruim. Fazer a coisa errada para quem está o praticando, até pessoas, por exemplo, já tive pessoas no meu ambiente de vida, há mais de 15 anos atrás, mais de 16 anos atrás, 17 anos atrás mais precisamente, pessoas que elas iam, por exemplo, para fazer um roubo, ela saía fazer um roubo, ela saía fazer um furto, roubar um carro, roubar mercado. Eles saíam para fazer isso só pela adrenalina. A adrenalina que ela sentia fazia ela ter prazer de sair roubar. Sair tirar, afanar aquilo que não era dela.
E isso hoje eu falo para você, porque se você perceber que a serpente, o inimigo da fé, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, o diabo, ele vai tentar de tudo para você errar também. E ele vai falar no seu ouvido, ele vai colocar um desejo, uma vontade de fazer aquilo que é errado. Ele vai colocar essas coisas que parecem suculentas aos olhos. Só que o Senhor disse, olha, isso aqui não é para você. E ali no versículo de número 15 diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então essa terra, a terra dos homens viventes, era para ser guardada pelo Adão. O Adão ia cuidar daquilo que é de Deus. O Adão, ele foi colocado nessa terra de que ele teria somente que cuidar, ele era um cuidador, um zelador das coisas de Deus. Aí diz o versículo de número 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, tem muita coisa, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero, que eu posso fazer, significa que seja uma coisa boa para a minha vida, ou que seja boa para as pessoas que vivem comigo. Por exemplo, um marido que se preze, casado com sua esposa casada, no cartório, na igreja, pessoa que leva a coisa séria, não é lícito que esta pessoa tenha, por exemplo, um relacionamento extraconjugal. Um marido que deixa a sua esposa em casa e vai arrumar uma outra mulher na rua. Isso é uma coisa errada. É uma coisa que Deus condena, diz lá em Timóteo. O homem deve ser marido de uma só mulher, a mulher de um só marido. Só que as pessoas, pastor, mas o pecado, o desejo de ter uma outra pessoa, pastor, eu caí na mesmice, eu já não tenho mais controle. Veja que o diabo vai agir na mente da pessoa com a intenção, com a prerrogativa dela conseguir ou de ela atuar fazendo aquilo que para ela é livre. Eu faço o que eu quero da minha vida, a vida é minha. E se não tá bom, nós vamos separar. Você vê que nas estatísticas hoje, por exemplo, a cada 10 casamentos, 7 há separação. A cada 10 casamentos que há, 7 daqui a pouco estão separando. Misericórdia! Você veja que as pessoas estão lutando, pleiteando, e vamos falar bem a verdade, irmãos. Muita gente está achando que pode fazer o que quer. Só que daí diz o versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aí a pergunta que fica muito clara, muito objetiva e direta, e já tem resposta. Quando Adão comeu do fruto daquela árvore que Deus disse não coma, ele morreu? Pensa aí em alguns segundos aí. Adão morreu? Eva morreu? Não, eles não morreram. Fisicamente, eles não morreram. Mas naquele momento eles morreram, a morte nasceu. Ou seja, a perca, morte é perca. Morte é você perder o dom de viver. Eles perderam a alegria de contemplar o jardim do Éden. Eles perderam a alegria de serem felizes com Deus. Porque agora, quem domina a consciência de Adão e de Eva é o pecado da desobediência. O primeiro pecado que esse mundo de seres viventes, esse mundo que Deus fez, o primeiro pecado foi o pecado da desobediência. E é o pecado que até hoje creio ser o mais difícil de se tratar. Uma pessoa desobediente é aquela pessoa que para ela é sempre do contra, ela nunca concorda. Ela sempre está fora, ela nunca está concordando com aquilo que lhe é ensinada. As leis para ela não valem nada. O que interessa é a vontade dela e acabou. Então veja que o Senhor deu uma ordem, olha, isso você não faz. Você pode fazer o que quiser com demais, mas isso aqui não é para ser feito. Logo entendemos que quando o homem erra, o homem peca, sua consciência fica suja.
E quando o ser humano fica de consciência suja, ele fica inquieto, ele fica perturbado dentro da sua alma. No entanto, que logo após pecarem, ao invés de irem até o Senhor, arrependidos pelo erro que cometeram, por terem ouvido a serpente, por terem ouvido o diabo, eles automaticamente fogem e se escondem. Assim é a natureza daquela pessoa, por exemplo, só para você entender. Hoje a gente escuta falar muito de depressão, de ansiedade, de angústia, de tristeza profunda, pessoas que tentam tirar sua própria vida. O nosso erro, o erro do ser humano, o leva para esse lugar de depressão, o leva para esse lugar de tristeza, porque o nosso erro promove uma consciência ruim e essa consciência nos faz morrer dentro de nós mesmos. E eu posso lhe mostrar para você acerca da palavra que o erro de Adão fez com que todos os homens caíssem nessa contradição. Por isso que diz a palavra, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque lá em 2ª carta aos Coríntios, eu vou com você lá, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, o versículo também é o 4, o apóstolo Paulo falou algo aqui que me deixou, já preguei várias vezes isso, mas entendendo um pouquinho isso aqui, eu vou começar o 3 e vou no 4 também. Muitas pessoas são enganadas por acharem que o erro dela não tem solução, que aquilo que ela fez não há para ela como ser restaurada. O que eu fiz na minha vida toda, eu tenho até vergonha de contar, pastor, porque eu fui uma pessoa muito errada, meus pecados me fazem ter vergonha de mim mesmo, por isso eu não conto para ninguém. E nem para Deus você conta, você está escondendo de Deus de uma maneira que você esconde isso lá dentro de uma bagagenzinha, tem um compartimentozinho no teu coração, que fica esse negócio que te impede você de se libertar, de ser feliz, de viver uma vida, um matrimônio santo, verdadeiro, real. Você não consegue ter uma vida santa no seu trabalho, você não consegue agir mais sem malícia na tua vida, em todos os sentidos, na malícia moral, na malícia espiritual. Tem gente que diz que é muito de Deus, que eu já vi pessoas, eu vou falar para você, eu já vi pessoas dentro da igreja que o pastor fala, irmãos, vamos fazer uma oração, o pastor convida as pessoas para orar, e o pastor dando atenção ao cuidado das coisas da igreja, olhando, orando pelas pessoas, você vê pessoas mexendo a boca, fazendo de conta que está orando, para tentar enganar o pastor dizendo que está orando. Amados, isso nem na escolinha, nem onde as criancinhas, se você fala que as criancinhas repete com o pai, repete com a mãe, repete com o pastor, a criança repete. Aí a gente brincando de Deus, brincando com coisa séria, porque a pessoa está presa dentro de si mesma. Olha o que o Paulo falou aqui, ó. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí eu quando li esse texto, já meditei algumas vezes nesse texto, eu consegui entender uma coisa que, como que pode? O incrédulo já é a pessoa que não dá crédito à palavra. O incrédulo é aquela pessoa que ela faz assim, ó, ela dá de ombro. Sabe aquela pessoa que dá de ombro? Tô nem aí. Por exemplo, tem pessoas que ela não consegue ser pastoreada. Ela recebe Jesus como Senhor, né? Ela aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, é batizada, né? Aí quando ela está debaixo de uma liderança, por exemplo, pastoral, o pastor lidera a igreja. Ele prega, ele ensina, ele exorta, ele ama, ele cuida, ele trata. A pergunta que muitas vezes eu faço para as pessoas é assim: quando você vai no médico, o médico ele dá para você o diagnóstico do que você está sentindo, com exames, enfim, até a forma até de ele olhar, talvez ele consiga descobrir quais sejam as possibilidades do problema que você tem. Quando ele te dá um medicamento, aquele medicamento muitas vezes ele vai ser amargo, não vai ser bom. Tomar uma injeção não é bom, né? Você tomar um remédio amargo não é bom. Há alguns remédios que têm algum tipo, né? Algo pode mudar no seu corpo, você pode ter algum tipo, né? Algo pode mudar ali no teu cotidiano.
Algo pode mudar, você pode ter algum efeito colateral, essa é a palavra certa. Mas aquilo ali é para um tratamento, é para você ter uma melhora daquele diagnóstico que você tem. Quando Jesus ele nos encontra totalmente levados como encontrou encontrou Adão no Jardim do Éden. O Adão estava no pecado. Quando o Senhor veio fazer a visitação, como todos os dias, porque veja que uma pessoa que tem Deus todo dia, ela busca Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, ela vai para a igreja, uma pessoa constante, ela tem Deus o tempo todo, falando, dando para ela direção, a pessoa está sempre sorrindo com Jesus, por maiores que sejam suas dificuldades, ela tem Jesus. Mas quando ela peca, ela se esconde de Deus, ela foge de Deus, porque ela sabe que é igual o pai bravo. O pai bravo vai saber o que o filho fez errado e vai chamar a atenção. O filho tira a nota vermelha em todas as matérias, o pai vai falar, parabéns filho, é isso que o pai vai fazer? Se ele tiver um mínimo de juízo, ele vai falar, filho, o que aconteceu? Tem algum problema? Posso ajudar? Ou você está sendo negligente, você não está estudando, você não está se esforçando. Se é algum problema que o pai pode te ajudar, que a mãe pode ajudar, vamos lá. Mas se é por falta de esforço, dedicação, vai ter a cobrança do pai e da mãe. Hebreus, a Bíblia fala, né? O pai repreende o filho que ama. Se o pai ama verdadeiramente, ele vai repreender, vai chamar atenção para o crescimento. Eu nunca entendi muito bem esse negócio quando criança, mas minha mãe falava assim, eu pego você e te dou essas varadas, eu cobro você, eu te chamo a tua atenção porque eu te amo. Te garanto para você que você vai lembrar a mesma coisa. Você vai lembrar a mesma coisa. Puxa vida, hoje eu vejo que era amor, mas lá naqueles dias que você era cobrado, você não entendia que era amor. Você pensava até que os seus pais não te amavam. Eu lembro quando criança, eu lembro que a minha mãe, eu lembro quando a minha mãe, muitas vezes ela vinha chamar atenção, ela fazia assim, ó, presta atenção. Ela falava assim, vem aqui, eu quero falar com você. Eu falava, eu não vou. E ela falava, venha, ela ficava parada na porta. Alguém já viu falar de varinha de marmelo? Nem pode falar essas coisas para algumas pessoas, né? O Silvio conhece, né? Lá no Rio Grande tinha bastante dessa, né? E ela ficava na porta, esperando, né? Era a chinela do infinito, tinha poder para tudo, para curar, tratar, perdoar, né? Para arrepender, né? E ela falava, entra, eu falava, não, entra, eu, não. Porque eu já sabia que eu estava errado e ela iria me corrigir. Eu não estou fazendo acepção nenhuma, tá? Nada se trata com briga, nada se trata com violência. Mas eu me lembro que o meu erro já me fazia ter medo de encarar minha mãe. Quem dirá Deus, se minha mãe, sendo uma mulher falha, sendo um ser humano, eu tinha receio de ela entender o meu erro, quem dirá a vergonha do erro que você tem contra Deus? Por isso muitos se escondem de Deus, por causa do pecado, do erro que ela cometeu. Por isso Paulo chama a atenção que o Deus deste século está cegando o incrédulo. Aí eu pergunto, né, mais uma vez, o incrédulo já é o que não crê, o que não dá valor, que o pai chama atenção, o filho não está nem aí. Que o marido fala, esposa, ó, nós temos que fazer assim para diminuir as despesas, tô nem aí, ela vai lá e gasta mundos e fundos e compra 10 par de calçado, parece uma centopeia, tem 100 pés para colocar 100 par de calçado. Ah, eu tô precisando de uma calça, vai lá e compra 10, né? É um momento difícil financeiro, aí o irmão fica preocupado, o irmão fica nervoso, gera briga dentro de casa. Ou ao contrário, pode ser ao contrário também. Marido, você está comprando carro, está investindo naquilo que não deve, agora nós precisamos de ter algo para nossa casa. O armário está caindo, a geladeira é aquela vermelha ainda que tinha em 1910. Ah, pastor, mas o senhor está falando que nós somos pobres? Não, não estou falando disso. Se a gente tivesse alvos e objetivos, Deus nos daria a capacidade de ter tudo do bom e do melhor. Agora, por que o diabo está cegando as pessoas? Para impedir que os duros de coração conheçam a luz do Evangelho. Porque esse homem que vos fala, isso eu garanto para você, tenho a história, a novela da vida real, hoje com a graça, a misericórdia de Deus, que me dá a alegria de pregar o Evangelho.
de trazer a boa nova do Senhor. Que honra, que glória que o Senhor me deu em minha vida, trazer a mensagem de Deus. Ter o Espírito Santo habitando em minha vida para ensinar, exortar. Mas não foi sempre assim. Eu precisei ser quebrado ao meio, entender que eu precisava de ajuda. Mas a luz brilhou e eu entendi, nossa, quanto tempo eu andei errado. A luz brilhou, o Evangelho brilhou em minha vida e a minha vida foi transformada, assim como muitas vidas que com alegria em Cristo nós tivemos a alegria de ganhar para Jesus, de apresentar Jesus e essas famílias viverem para Cristo também. Só que hoje você veja a dificuldade de se ganhar uma alma para Jesus, porque os incrédulos estão cada vez mais cegos. Aqueles que não criam estão sendo impedidos de ver a luz brilhar. E por que a luz está sendo impedida de brilhar? Por quê? Porque a luz, ela faz que tudo aquilo que está em escuridão apareça. Por exemplo, a Bíblia fala que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Se há algo escondido no escuro ou em um local onde ninguém vai achar, quando a luz brilhar no teu coração, num compartimento do teu coração tem uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma tristeza. No seu coração tem um compartimento que esconde coisas da infância. O dia que a luz do Evangelho bater de frente com você, aquela escuridão vai vir à tona, vai vir à mostra aquelas centenas de erros, centenas de pecados ou coisas que você sofreu, até traumas, que você guardou dentro de você. Por que Satanás está fazendo isso? Para impedir você de conhecer a Jesus. Você já se perguntou por que quando você se prepara para ir para a igreja te dá preguiça? Por que às vezes o ser humano fica tão preguiçoso, desanimado da vida? Porque o Adão, vamos falar a verdade, ele estava bem feliz, ele estava faceiro da vida, como diz, né, alguns amigos meus. Estava faceiro, estava feliz. Aí quando ele pecou, ele se escondeu. Nem um outro dia ele se escondeu, ele só se escondeu quando errou. É interessante que quando o Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, ele fala a intenção do Deus deste século é impedir as pessoas que elas conheçam a verdade e sejam livres. Muito lindo é as pessoas poderem virar a página, viver uma vida nova. Muito lindo é uma pessoa conseguir encarar a vida de uma forma diferente. Pastor, eu sofri muito na vida. Meus pais eram maus. Pastor, meus irmãos me batiam. Pastor, não me deixavam nem comer. Vira a página. Você pode agora abrir tua despensa. Você pode abrir sua geladeira. Oh, que bênção. Quanto alimento Deus providenciou para você, hein? Olha que Deus bom que você tem. Vira a página. O diabo está cegando você. Meu pai fez isso, meu pai deu terra para um, meu pai deu terra para outro, e olha eu. Peraí, vamos recapitular aqui. O diabo está cegando você para você esquecer do que Deus te deu, olhando só para o que você perdeu. O diabo está te cegando. Ele não quer. E quando o pastor começa a pregar, você quer trocar de canal. Eu sei que você quer trocar de canal. Você pode trocar, mas você vai voltar aqui de novo, porque é Jesus que está falando com você. É o Espírito Santo que fala com você. Você entende que você precisa mudar. Ah, pastor, eu nasci nessa religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Esquece esse negócio de religião, que religião não salva ninguém. Pior, só atrapalha as pessoas. A religião só atrapalha. Eu prego a Cristo para você. Chamo as pessoas, venham conhecer a Cristo aqui na nossa igreja. Nós estamos pregando o Evangelho. Eu não tenho nenhuma prerrogativa, nada que me prenda de falar, olha, nós aqui pregamos a palavra de Deus, explicamos aquilo que está descrito. Mas muitas pessoas estão sendo impedidas de vir a buscar a graça, a luz do Evangelho verdadeiro, que vai te abrir o entendimento, que vai mudar a tua história, porque você, não, eu aprendi desde criança que tem que ser assim, você aprendeu desde criança errado. Só que você não quer assumir que você está errado, porque você é duro de coração. E por que está duro? Porque quem está endurecendo teu coração é o diabo.
Como assim, pastor? Eu vou ler de novo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem está cegando? Cegar é impedir de ver. Você está cego, você parece que tem tudo na tua frente, todos estão vendo, menos você. É igual o orgulhoso, igual o ignorante. Todo mundo está vendo que aquilo é uma ignorância, todos estão vendo que aquilo é orgulho. Mas o único que não vê é o orgulhoso e o ignorante. Só ele não vê. A pessoa está cega. Agora eu termino, desfecho essa mensagem, João 10:10. Para que fique claro dentro do seu coração. Não se esqueça do que você está ouvindo aqui agora. O homem nasce inquieto e precisa de Deus para manter paz na sua vida. Quer ter uma vida de paz? Viva como o Senhor ensinou nos evangelhos. Viva para Cristo. Viva como se hoje fosse o último dia e você estivesse tranquilo. Se você pudesse deitar a cabeça no travesseiro e falar: Jesus, eu fiz minha parte. Pastor, mas ninguém me escuta. Não tem problema. Se você está com Jesus e você está andando na palavra dele, você vai ter uma vida de abundância. Nessa vida terrena e na vida celestial com Jesus. Versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para dar vida e vida que tenham abundância. O Senhor Jesus, quando Deus fez o mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, eles deram o bem para o Adão e para Eva. Mas eles ouviram o diabo e perderam, e a morte nasceu. A morte não existia. A morte, a tristeza, por que você vê um monte de gente querendo se matar, querendo tirar a vida? Ah, porque ninguém nunca me amou. Puxa vida, milhões e milhões poderiam ter nascido no seu lugar, nasceu você, homem de Deus, desperta! Mulher, ah pastor, a minha mãe que me quis, não, a tua mãe não te quis, porque quando ela engravidou de você, preste atenção, tá? Até para não distorcer o que eu estou falando, tua mãe nem sabia que era você, que o dia que ela engravidou, ela não sabia se era homem ou se era menina. Se era menino, se era macho, se era fêmea, porque é assim que Deus fala, macho e fêmea e macho. Deus não sabia. Ou, aliás, a sua mãe e seu pai não sabiam. Você veio a esse mundo como homem ou como mulher, porque Deus queria você aqui. Pare de chorar da vida e lembre que Jesus veio para te dar vida. Se você está tentando tirar a sua vida, se você está tentando desistir de tudo, lembre-se, Deus tem um projeto para você. E você pode ser muito feliz se você tirar essa cegueira e olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está falando, porque aí eu vou ser um pai bom, vou ser uma mãe boa, vou ser um avô bom, vou ser um filho bom, vou ser uma avó, vou ser um tio, um sobrinho, vou ser alguém diferente. Eu vou ser um filho que honra o pai, vou ser alguém que, pastor, eu não vou olhar mais para os erros que meu pai cometeu, que a minha mãe cometeu, eu vou agora abençoá-los. Eles não fizeram nada por mim, mas agora eu vou fazer por eles na sua velhice, porque eu honro pai e mãe. Porque o primeiro mandamento com promessa diz: quem honra pai e mãe terão dias acrescentados nessa vida. Agora, você vai ficar chorando da vida, porque quem rouba, quem tira a tua vontade de viver, quem tira a tua vontade de trabalhar, quem tira a tua vontade de manter teu casamento, viver uma vida feliz, é o diabo. O ladrão mata, rouba e destrói. Jesus te dá vida. Jesus quer que cresça, que seja abençoado, que seja dias maravilhosos para você e para toda a tua casa. Que seja assim na tua vida. Guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus.